a partir do versículo 17. Daniel 5:17. Diz assim: Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazzar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazzar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Até aqui, amém? Amém. Bom, então essa passagem, né, que nós lemos aqui das Escrituras, fala sobre um evento que houve na Babilônia, onde o rei, né, que estava lá em exercício, esse Belsazzar, ele fez uma grande festa, né? Ele convidou lá os seus nobres, né? Fala assim que mais de 1000 pessoas, né? Ele era o império, a Babilônia na época, né? E aí ele pegou algumas utensílios do templo, né? Que o pai dele tinha trazido lá de Jerusalém, estava lá na Babilônia, né? Então copos de ouro, algumas coisas que tinham lá que era do templo de Israel, de Jerusalém. E bebeu naqueles copos, né? Na festa dele, tomaram vinho, se embriagaram, né? Toda a imoralidade, se eles pensarem, eles fizeram ali, né? E tipo assim, e ofereceram e fizeram brindes aos deuses da Babilônia, né? As estátuas, né? de ouro, de prata, de madeira, ou seja, eles abusaram ali, né? E aí quando eles estavam no meio daquela festa, naquela embriaguez, né? Todos eles têm uma visão, né? Eles veem dedos, né, de homem, né, escreveram na parede, e escreveu isso, né? Mene, Mene, Tekel, Parsim. E aí ele fica desesperado, né? Naquele momento, né, ele começa a tremer e dá aquele pavor, né? Porque foi uma coisa sobrenatural. E aí
ele pega e manda chamar lá os feiticeiros, os adivinhos, os conselheiros, né, do rei, para eles interpretarem o que estava escrito, o que tinha acontecido, né, que até então ele ficou ali perturbado, né, e ele ficou perturbado, né, mas aí ninguém conseguiu. Eles olharam aquilo e ninguém falou, não tem explicação para isso, né. E aí a mãe dele, né, pega e fala assim, olha, no tempo do seu pai havia, né, um dos israelitas, né, chamado Daniel, né, que ele tinha o espírito de sabedoria, estava com ele, né, manda chamar ele, talvez ele possa te ajudar, né. E aí eles mandam chamar Daniel aqui, ele já estava com a idade já bem avançada, né, porque já tinha muitos anos que ele estava na Babilônia. E aí então, Daniel pega e fala para ele, né, fala assim, olha rei, eu não quero nada, né, dos prêmios aí que você falou, que é porque ia dar ouro, ia dar uma posição elevada para quem interpretasse, né, mas eu vou interpretar para você. E aí, o que aconteceu é que o seu pai, quando ele foi muito abençoado, né, por Deus deu poder para ele, para poder subjugar outros reis, né, seu pai teve um momento de orgulho, está no capítulo anterior do livro de Daniel, no capítulo 4. E por conta desse orgulho, Deus permitiu que ele ficasse louco, né? O juízo dele passou, né? O coração dele mudou, porque fala, mudou o coração de homem para o coração de animal. Aí fala que ele comeu, né, de ervas do campo, né? Comeu capim mesmo, né? E ficava assim andando, né? E o orvalho molhou ele, né? Então ficou doido. Até o ponto que ele pegou e reconheceu que Deus era o Deus Altíssimo. O juízo dele voltou, né? O pai desse aqui que a gente está falando. Ele reconheceu e recebeu a glória de Deus. Ele reconheceu Deus, deu um tempo lá para ele, né? Ele, como fosse um momento para ele refletir, ele ficou muito tempo, assim, alguns anos assim, né? Mas Deus teve misericórdia e permitiu que o juízo dele voltasse, né? Mas aí o Daniel fala isso para ele, conta essa história, né? Relembra ele dessa história. Aí ele fala, mas você mesmo sabendo disso, o que você fez? Você pegou os templos pegou os objetos, né, lá do templo e deu essa festa, fez tudo isso, né, ainda ofereceu brinde, né, esses deuses que não ouvem, que não falam, né, esses ídolos, né, por isso que Deus mandou escrever isso daí. Aí Daniel interpreta para ele, fala, olha, foi contado o teu reino, né, e pesado foste na balança e foste achado em falta, né. Então é interessante a gente perceber isso, né. Primeiro, a gente perceber que Deus está no controle de todas as coisas. Porque muitas vezes a gente fica agoniado, fica ansioso, né? As coisas que acontecem no mundo, né? Porque muitas vezes parece assim, né? Se um doido aí, né? Resolve invadir o país, ou resolve tomar as decisões, ou resolve implantar o sistema que eles quiserem, tipo assim, quem pode fazer alguma coisa? Às vezes a gente se sente assim meio que de mãos amarradas, né? Porque os camaradas fazem o que eles querem e pronto. E às vezes nessa guerra mesmo lá da Rússia, a gente faz, não, eu vou invadir e pronto. E se alguém fala, eu invado seu país também. Aí você fica assim, nossa, mas como assim, né? E aí, o livro de Daniel nos mostra isso, né? Nos mostra que na verdade Deus é que está no controle de todas as coisas. E mesmo que tenham homens assim que não se importam com Deus, homens ímpios, né, que têm um coração duro como pedra, não são essas pessoas que têm a última palavra, mas a última palavra está na mão do Senhor. Então nós devemos confiar em Deus, então isso nos traz confiança. Então a gente vê assim que Daniel estava tranquilo, né? Daniel, mesmo como diz, não estava acabando lá, né? Mas ele estava tranquilo, porque ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. E outra coisa assim que a gente deve aprender é que esse rei, ele, tipo assim, só chegou a ser rei porque Deus permitiu. Deus tinha um propósito lá, né? Na chegada, né, da Babilônia ao poder. E isso nos mostra também que diz também para a nossa vida, né? Em outro trecho da Bíblia fala assim: aquele que julga estar de pé, né, cuidado para que não caia, né? A ideia é assim, que Deus permite que a gente esteja em determinados lugares, às vezes Deus nos abençoa, para a glória dele. A gente tem que estar sempre no espírito de humildade. A gente tem que tomar cuidado para a soberba não tomar conta do nosso coração. Sim. Nós devemos em todas as questões, né? Às vezes você pensa, mas eu é humilde, eu não estou nem, né?
Mas assim, aonde Deus te colocou, tem uma importância, tem um propósito, por mais humilde que seja. Deus tem um propósito, não é? A gente não pode deixar, né, que o orgulho tome conta do nosso coração e a gente começar a querer pisar nas pessoas, esquecer Deus, né? Nós não podemos fazer isso, né? Porque Deus é quem levanta e Deus é quem abate reis e as pessoas e todos nós, né? E o que aconteceu aqui com esse rei, o Belsazar, foi o orgulho. Ele se esqueceu de Deus, tá? E aí quando a pessoa se esquece de Deus, se esquece de dar glória a Deus, é por isso que as pessoas sempre falam, dê glória a Deus, né, em tudo, né? Dê glória a Deus, porque Deus é que está no controle de todas as coisas, né? O rei Herodes, mais à frente, né, aquele que, quando Jesus foi crucificado, fala que um dia ele chegou e foi fazer um discurso, né? Jesus já tinha sido crucificado, está no livro de Atos, e ele fala que ele estava lá, né, com a roupa lá toda, né, toda chique dele lá, né, de rei lá, né? E então as pessoas, quando ele começou a discursar, as pessoas começaram a falar assim, nossa, ele fala como um Deus, é um Deus. E aí a Bíblia fala assim, está no livro de Atos, como ele não repreendeu, como ele não deu glória a Deus, Deus permitiu que desse uma doença nele lá, né, um zero lá, e ele foi e morreu daquilo. Na hora lá. Foi morto por quê? Por causa da soberba. Então nós devemos vigiar, né, as nossas condutas, nós devemos sempre, né, que tudo que nós fizemos, a gente sempre dá glória a Deus, né, a gente, a nossa vida, Deus nos abençoa, às vezes a gente ora, Deus age, né, cura pessoas, age, a gente tem sempre que atribuir glórias a Deus, né, então, e aqui passou, e aí na história, né, nos achados, né, da arqueologia, mostra o seguinte, né, que a Babilônia, né, foi realmente esse grande império, e que a queda da Babilônia foi realmente assim num dia, igualzinho está escrito aqui na Bíblia, porque os muros da Babilônia eram muito altos, né, e a fortificação e tudo, então eles tinham uma confiança muito grande, então eles ficavam lá dentro assim tranquilo, tinha um exército, tudo, mas eles achavam assim, não, ninguém tem coragem de vir aqui, né, e o que aconteceu, o que os persas fizeram? Havia o rio lá, né, tem lá até hoje, né, o Eufrates, e o rio passava por debaixo dos muros que eles fizeram, então não tinha como, né? E aí, só que o que os persas fizeram? Eles, numa noite, né, eles fizeram umas escavações lá, né? Aí numa noite eles romperam lá e desviaram o curso do rio. Quando eles desviaram, as águas abaixaram. E quando as águas abaixaram, eles entraram por aquele canal. E pegaram bem no dia, né, bem na noite que estava tendo essa festa lá do rei. Então a Babilônia, ela caiu numa noite, né, do jeitinho que está aqui na Bíblia, né? E ele morreu, e ele foi morto, né, por conta dessa soberba dele, né? Então que a gente aprenda isso, né, que a gente descanse no Senhor, aconteça o que acontecer, né, no mundo, né, no nosso país, né, no governo, nas eleições, o que a gente tem que fazer é pôr na presença de Deus. Porque se a gente ficar pensando, o que eu posso fazer, você vai ficar angustiado, você vai ficar ansioso, né? Então saibamos, né, que infelizmente tem homens com o coração assim, que eles acham que eles podem fazer tudo, que eles podem debochar as coisas de Deus, né? Mas pastor, que a gente saiba que Deus só para esse daí foi o Ciro, esse que é responsável pela queda, foi o Ciro, rei Ciro? Sim, né? Segundo os estudiosos, né, a Bíblia chama Dario, né, mas ele também era conhecido como Ciro. Ah, tá. Então eles teriam, seria a mesma pessoa, o mesmo personagem, né, histórico. E é o mesmo então que Isaías chega para ele e fala que Deus o levantaria pela mão direita, e mesmo ele não conhecia a Deus, mas Deus o levantaria e ele conquistaria reinos, inclusive a Babilônia, né? Sim, que a questão foi profecias, né? Porque Isaías profetizou anos antes disso aqui, né? A queda da Babilônia foi em 539 e Isaías foi mais ou menos em 700 e pouco, né? Deus mostrou. Então que a gente descanse no Senhor, tá? Essa é a questão, e que quando Deus nos abençoar... É a palavra do Senhor, nada mais. Então vamos estar orando, né? Apresentando os pedidos.